Olá turma, no vídeo de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre gráficos que representam funções e gráficos que não representam funções. Aqui eu tenho três gráficos, ó, gráfico A, B e C. Dentre esses gráficos aqui, tem um que representa a função do primeiro grau, tem um que representa a função do segundo grau e tem um que não representa função alguma. Então vamos aí, no decorrer do vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Então quem não for inscrito aí, se inscreva no canal, fique atento a essa aula aqui, tem muita dica importante aí. E se gostar do vídeo, deixa o like. Então vamos começar pelas funções afins, que são as funções do primeiro grau. Elas são funções do tipo f de x igual a ax mais b. Ou seja, o maior expoente da incógnita é 1. Então, esse tipo de função aqui, pessoal, os gráficos que representam funções do primeiro grau, eles são retas crescentes e retas decrescentes. Uma maneira de quem se confunde em relação a saber quando é que é crescente ou não, tu vai pelo sentido da leitura, da esquerda para a direita. Se a reta estiver subindo, crescente. Se a reta estiver caindo, decrescente. Outra maneira que as pessoas identificam é através dos quadrantes, né? Eu tenho um plano cartesiano, ele é dividido em 4 quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Retas que saem do terceiro para o primeiro, crescente. Retas que vêm do segundo para o quarto, decrescente. Mas a dica anterior facilita demais para vocês. Retas, sentido da leitura subindo, crescente, sentido da leitura caindo aqui, ó, decrescente. Então, beleza. Então, na letra A aqui eu tenho um gráfico de uma função do primeiro grau, função afim. Agora, quem é que determina se um gráfico de uma função afim é crescente ou decrescente? É o número que acompanha o x, o número que acompanha a incógnita. Se ele for positivo, se o A for positivo, crescente, se o A for negativo, função decrescente. Ok? Pois vamos para o segundo tipo de função, que é as funções do segundo grau. Funções do segundo grau são funções do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, eu tenho uma incógnita do segundo grau e tenho uma incógnita do primeiro grau. Esses gráficos de função do segundo grau, eles são representados através de parábolas. Parábolas crescentes, quando estão voltadas para cima, e parábolas decrescentes quando elas estão voltadas para baixo. Então aqui, ó, eu olhei para esse gráfico aqui, é uma parábola. Eu já sei que ele é um gráfico de uma função do segundo grau, de uma função quadrática. Como está voltado para baixo, aqui, ó, a parábola a gente diz que ela está triste, ela é uma parábola decrescente, a função é decrescente. Quando ela está voltada para cima, ó, sorrindo, ela é crescente. Quem é que determina isso? O A. O A que é quem acompanha o x ao quadrado. Se ele for positivo, crescente. Se ele for negativo, decrescente. Então veja a importância do A, né? A importância do A. Eu tenho outros vídeos aqui no canal que trabalham melhor cada um dos tipos de função. Função afim, função quadrática. Dá uma olhada aí nos nossos vídeos que vocês vão encontrá-las completas. E nós temos aqui, ó, o outro gráfico, que esse gráfico da letra C, ele não representa função. Professor, como é que a gente sabe se um gráfico representa ou não função? Todas as funções seguem a seguinte regra. Para cada valor do eixo, para cada valor de x, eu só posso ter um correspondente em y. Então, se eu pego esse valor aqui, ó, qual é a dica? Vocês peguem o gráfico, pessoal, vocês podem fazer isso até numa avaliação. Pega o gráfico e vai fazendo linhas verticais nesse gráfico aqui, ó. Pega o gráfico e vai cortando ele todo com linhas verticais. Ok? Perceba que essa linha aqui, ó, só toca em um ponto. É o ideal. O ideal é que cada linha vertical que você venha a traçar só toque em um ponto do desenho do gráfico. Se isso acontecer, é função. Por mais esquisito que seja o gráfico. Se acontecer, é função. Agora, quando essa linha está tocando em mais de um ponto, aqui, ó, está tocando em 1, 2, 3 pontos, não é função, porque está dizendo o quê? Que um valor do eixo x está tendo 3 correspondentes no eixo y, não pode.
Em função, cada valor de x só tem um correspondente em y. Aqui também está acontecendo, ó, 3 pontos. Né? Se eu traçar um pouco mais para cá, ó, uma linha, vai tocar em 2 pontos. Então não pode. Se eu traço esse gráfico aqui, ó, para vocês terem ideia. Aqui, muito mal feito, mas vamos lá. E eu todo ondulado. Eu posso traçar linhas verticais nele todinho. Ó. Percebo que cada linha vertical que eu traçar só vai tocar em um único ponto. Então, por mais esquisitona que sejam essas curvas aqui, ele representa a função. Por quê? Porque cada valor do x só está tendo um único correspondente em y. Então, é isso. Na letra A é um gráfico de uma função afim, função do primeiro grau, porque é uma reta. Na letra B é um gráfico de uma função quadrática, função do segundo grau, porque é uma parábola. E na letra C não é uma função. Ok? Gostou do vídeo? Gostou das dicas? Deixa o like aí. Não esqueça de se inscrever no canal quem não é inscrito. Tchau!